vídeo de hoje do canal. Assunto já é 2025, minha gente. Então vamos perder tempo não. Vambora para o vídeo. Estamos de volta e agora para falar do São Paulo é o seguinte. São Paulo é o seguinte, contratou dois caras lá. Um que custou não sei o quê, o outro que custou não sei o quê. Nessa janela do meio do ano que todo mundo gastou o que tinha e o que não tinha. Aí o Júlio Casares deu entrevista ontem lá no Summit da CBF e veio com o papo. O déficit do São Paulo vai ser uma facada. O São Paulo está quebrando. Vamos ouvir o Júlio Casares, o que ele falou. O Arnaldo não aceita. Não, daqui em diante é que nós estamos, através do Fundo Galápagos, que é um FDIC, priorizando a austeridade financeira nesse segundo tempo do meu mandato. Eu estou no meu segundo mandato, tenho mais 2 anos, então a responsabilidade é tempos duros com austeridade, sem perder a competitividade. Onde a área de futebol vai ter que ser mais criativa do que já é. Mas nós temos essa consciência de que nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista, em 21, e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras 2 finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar. Muito bem, tá aí o Júlio Casares. Eu confesso que me deu um certo arrepio na espinha quando ele falou, não, já estava tudo certo. Eu falei quebrado, o Arnaldo falou tem que escolher o seu caminho, né? Não, o meu caminho... Você falou déficit na abertura, déficit de 1 bilhão, o São Paulo estaria quebrado. Nossa, o São Paulo não tem déficit de 1 bilhão. Déficit não, claro. Não. Tem dívida. Dívida vai chegar... Não chega a 1 bilhão. Não, né? pode chegar. Não chega. A dívida de São Paulo está em torno de 800 milhões. Não, mas vai ter 200 aí, nessa fase final. O que você precisa entender é o seguinte, a decisão de partir para o fundo definitiva surgiu a partir do déficit apontado já no meio do ano. Não tinha saída. Não tinha saída. Ou vira SAF ou faz o fundo. O déficit foi que proporcionou a aprovação do fundo no Conselho Deliberativo do São Paulo. Foi isso que aconteceu. Verdade. Estamos tentando... É insustentável. Nós estamos tentando gastar pouco. Mas não está dando. Aliás, peguei lá, né? O Massa falou, no começo ele falou, né? O Botafogo 323 milhões, o Palmeiras em terceiro 193 milhões de investimento. O São Paulo investiu nessa temporada 80 milhões. Ele é então, o modelo financeiro se esgotou. E agora, quando você não vende jogador ano passado para ganhar a Copa do Brasil, o torcedor se ilude, mas o prêmio vai dar conta. Não vai. Não vai. Porque o prêmio é 30% menos de imposto e o resto... E aí tem que... O Bessone fala aqui, o jogador... Isso. Sobra uma grana pro clube. Claro que o título, o prêmio faz a roda girar. Claro. Evidente. Sim. Agora, a situação pro ano que vem, por isso que eu venho falando... E a gente ficou gastando, e a direção do São Paulo também, gastando tempo e fumacinha para discutir permanência do treinador nesse contexto. O que nós estamos falando é que pro ano que vem, no início, assim, sabe disso, o ano que vem... Essa janela, 13º, 12º, vai ser menor. O São Paulo provavelmente vai ser o último de 20 times de investimento. O São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar o Hugo que o Corinthians contratou. 800 mil. Só tem 800 mil dólares ou euros se tirar, se vender alguém e tirar. Então o São Paulo precisa contratar pouco. O lateral esquerdo não tem dinheiro. É como o Flamengo. O São Paulo está flamengando nesse aspecto, né? E, evidentemente, mas aí está, a comunicação precisa ser clara, até para você entender. Se você defende isso, eu defendo. Você tem que defender com unhas e dentes e saber que o São Paulo vai ter um time limitado. Sim. Não, só que vem, e talvez eu usei a palavra errada. É claro que não é um déficit de 1 bilhão, porque senão de fato estaria quebrado. Exato. Mas a dívida se aproxima de 1 bilhão. Mas a dívida se aproxima de 1 bilhão, que é espantoso ainda assim. A gente está falando outro dia, que o Corinthians tinha dívida de 1 bilhão, então todo mundo aqui enlouquecido. O Corinthians está no 2.300. A questão é a seguinte, o Corinthians largou. O São Paulo, desde o meio... Por isso que eu estou falando. O fundo foi aprovado no segundo semestre, mas já na passagem do primeiro para o segundo semestre, a janela do São Paulo desse ano já indicava que o São Paulo parou, fecha. Até porque o presidente está com o nome dele lá nos investimentos. Exatamente. Então, é uma coisa que, para o primeiro momento, acho que o torcedor de São Paulo tem que... o técnico fica. Boa notícia. Porque o jogador não vai vir. Porque se o técnico vira e fala, nisso aqui eu não quero, meu amigo... Exato. E o técnico encampou esse negócio. Ele comprou a ideia, cara. Então é isso que o São Paulo tem. O Zubeldia comprou a ideia do São Paulo. Comprou a ideia do São Paulo e é um movimento... Você viu, nós acabamos
Tipo, falar de Palmeiras e Botafogo e o Massini falando que o Palmeiras tem que investir mais. Você lembra É um quando momento o Maurício- difícil para tomar essa decisão. Você lembra quando o Abel tava maritacando? Falou, preciso de reforço, preciso de jogador bom. E aí o Maurício Gagliotti, numa viagem Levou pro ele. Equador, lembra? Botou ele no avião, não botou? Eles estavam indo pro Equador fazer um jogo. E sentaram lado a lado e o Maurício foi dizendo, cara, o Palmeiras gastou 500 milhões no curto prazo. Não tem dinheiro para contratar. É. Entendeu? Então, o São Paulo tem que... Você, torcedor, vou falar para você. Fala pra ele, porque eu falo e o Tironi não... Fala pro torcedor de São Paulo. Você, cara, você tem que agradecer de ter o técnico Zubeldia no comando do São Paulo. Ponto. Agradeça por ter o Zubeldia no comando técnico do São Paulo. Não fosse o Zubeldia, o São Paulo estaria entre o 7º e o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Simples assim. Ele errou aqui, errou ali, fez isso que eu não gostei, eu também acho. Estamos falando de erro do Abel, estamos falando de erro do Todo mundo erra, eu Arthur também. Jorge. O Tiras, então, meteu 10-0 de ficha no Palmeiras. Eu ainda vou manter essa Então, só de raiva. Então, gente, entenda Vai isso. manter? O São Paulo não é mais aquele que já foi um dia. Ele precisa se reestruturar para voltar a ser o que já foi um dia dentro deste cenário. Olha o cenário. Eu sempre falo isso. São Paulo precisa estar igual ao Palmeiras. Em investimento, em estrutura, em time. No Corinthians, Flamengo, são outras questões. O que manteve o Palmeiras e ainda mantém o Palmeiras em segundo lugar é exatamente o trabalho do técnico, da comissão e da estrutura toda. Que me parece o Júlio Casares preocupado em recuperar num clube gigante que foi sucateado. Exatamente. Foi sucateado. Então, ou vocês entendem isso, ou peçam a contratação do Guardiola. Porque me parece absolutamente claro, é só vocês compararem, peguem os jogos de Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Botafogo, ponto. Ponto final. Você falou isso no início da... Isso. Antes da gente entrar aqui no ar, né? Que o São Paulo endureceu com o Botafogo. Agora, a Helena tem um ponto aqui sobre isso. A gente vai falar do Corinthians já, mas só para fechar aqui. O problema não é jogador caro ou barato. O problema é jogador ruim. É isso. Tem tanto jogador ruim e caro por aí. E aí entra na outra questão que o Casares resvala. Precisaremos de criatividade. Porque assim, você pode economizar o que você for, mas se você trouxer o Rames Rodrigues, não adianta nada. Eu acho que... Né? Ou se, sei lá, o Jamal, não sei quanto ganha, mas se o cara ganhar 1 milhão, nem sei se é isso. É uma coisa muito curiosa, né? Porque o São Paulo não tem lateral esquerdo e dormiu, porque o Cuiabano estava na reserva do Reinaldo. Sonhou com o Caio Paulista renovado, não renovou. Quanto custou o Cuiabano? Sim, sonhou com o Caio Paulista e falou, Wellington, não precisamos de você. Aí, ficou. Então esse é um ponto. Eu concordo com a Helena. O problema é que jogador que pode contratar um jogador que seja ruim e que não vale quanto pesa. Sim, eu acho que o Rames, esse sim é um erro, porque você não vai ter 100% de acerto nas contratações. Claro que não, sim. Quando você tem menos dinheiro... Mas isso é na primeira janela. Claro. Na segunda vai estar mais... Não, acho que o Tio não está falando do que veio até agora, de contratação até agora, até essa mudança, até essa janela de meio de ano. Mano, essa dívida declarada aí, ela tá aumentando mais e mais. E ela tá chegando perto de 1 bilhão. 1 bilhão é muita coisa, cara. A gente zoa aqui o Corinthians, zoa o Atlético, zoa os outros aí. O Corinthians pelo menos tem essa dívida aí, porque também tem um estádio lá e tal. Mas a gente já tem um estádio pago, desde 1970, que é quitado, é nosso. Casa própria. Tem CT, tem Cotia, tem... Casa cheia todo jogo, 35 mil. Tem uma média altíssima de público. Tem a terceira maior torcida do país. E aí, mano? Renovando os patrocínios para até 2072. Então, tem patrocinador pro centenário já, né? Que anunciou. Mano, e aí? Essa grana entra, vai aonde, né? E aí, pra ilustrar mais, Ilcinho, tem aqui um gráfico do site Tricolor na Web, do jornalista Paulo Pontes, que aí eu acho que vai ilustrar bem o que a gente quer falar aqui. Aqui tem um gráfico, Ilcinho e Aline, que ele mostra de 2020 a 2023, né? A gente vai saber 2024 daqui a algumas semanas. A linha vermelha é a despesa total do clube ano a ano. E a linha preta é o que o São Paulo arrecada, é o que o São Paulo tem de receita. Então, ano passado, por exemplo, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, ganhou premiações milionárias e tal, e aí o São Paulo anunciou um déficit de 60 e poucos milhões, algo assim, um valor alto de déficit ali, né? E aí o pessoal fala, mas isso aí para um clube de futebol é pouco, só que o problema é o acumulado, porque só de 2020 para cá,
Aqui a gente arrecadou 358 milhões e gastou 488. Isso se repete em 21. Em 22 ficou mais ou menos igual. E ano passado, que a gente foi campeão, mesmo com a venda do Beraldo, a gente teve uma despesa muito maior. E sim, é a mesma coisa que você ganhar um salário de 10 e você gasta 20 todo mês. Vai quebrar em algum momento. Como é que você faz? Ô, Zena, eu falando nisso, eu lembro do meu primeiro salário no São Paulo. Eu recebi, e aí eu virei pro meu pai e falei: caramba, a gente recebeu, faltando 10 dias para acabar o mês, eu tinha gastado tudo. Meu pai me chamou na cozinha e falou: meu, que roubaram a gente? Aí ele falou: acho que não, porque eu puxei o extrato aqui. O que tá acontecendo? Aí eu cocei a cabeça e falei: ué, sei lá. Aí eu comecei a lembrar, depois falei: mano, fiz uma pá de merda, tá ligado? Empolguei e saí comprando tudo. Graças a Deus, naquela época eu pagava em dia. Eu não sei como é que tá hoje. Mas é tipo isso, Senna. Você, tipo assim, você se empolga, você perde o controle e vai nessa. Cara, não sei, vai falar o quê? Se aumentou a dívida. Ele vai lá, avisei o conselho vai fazer o quê? Nada. E aí o conselho não faz nada, ele não vai fazer nada, a torcida não pode fazer nada, porque assim que é cobrado, tipo, os caras tomam um chá de sumiço, não tem transparência nenhuma, vão deixar fazer alguma auditoria lá dentro para saber para onde é que foi, por que foi, como é que foi? Não vão. Então é isso. E aí, tipo assim, o duro é que o torcedor que vai no estádio, que enche o estádio todos os jogos, ele fica lá sofrendo, brigando e, tipo, não pode fazer nada, porque, tipo, cara, os conselheiros do São Paulo fazem o que quer, a hora que quer, paga lá um cafezinho pros caras, os caras vota, presidente e tal. É esse tipo de coisa que eu não sou contra a SAF, sabe? Ainda mais porque tem uma galera virando SAF e a gente tá praticamente numa guerra de maromba sem poder tomar o suco. Nós estamos tentando ser natural. Só que a gente também não vai treinar, não vai para academia puxar ferro. A gente quer ficar bombado fazendo flexão de braço em casa. Cara, nós não vamos sair do lugar, cara. E aí acontece isso, não. Aí ele avisa no Summit que vai ficar em déficit e já avisou o conselho. Tipo, ele avisou no lugar nada a ver. O gato subiu no telhado, ele tá ele tá pendurado por uma cordinha, aquelas linhas 10 de soltar pipa, vai estourar. Já tô avisando, hein? Pra depois não falar que eu não avisei. E azar, tá ligado? Mano, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? A gente não tem transparência nenhuma pra opinar, falando, poxa, gastou aqui, gastou. A única coisa que eu acho inadmissível foi o Rames. Cara, o Rames tava parado, os caras injetaram dinheiro no Rames, viveram de um sonho que não existe. Isso aí não precisava ser um gênio pra ver que não ia dar certo. E, cara, ainda estão devendo ele. Mano, que loucura. É só loucurada. Não só ele, estão devendo Daniel Alves, Jusilei, Rames, tem um monte de jogador antigo aí. Já tá devendo eu também, né? Pra mim tirar a casquinha de sair também. Pessoal, a gente ainda tem Campeonato Brasileiro, mas vamos ser sinceros, né? Tá todo mundo já pensando em 2025, como é que vai ser esse São Paulo aí com esse fundo de investimento. Se o fundo de investimento primeiramente vai conseguir angariar o valor projetado, e caso consiga, o São Paulo vai cumprir com as regras, independente dos resultados dentro de campo. Que essa é uma outra questão, né? São Paulo vai flamengar, São Paulo vai corintianar, vai cruzeirar. Essa é a dúvida, porque, com todo respeito, até a gente fazer Marcelo, essa é a diretoria do Marcelo, não sei o que. Cara, quando tem que elogiar, elogio, quando tem que criticar, eu critico. Agora, não dá pra comparar essa gestão com as duas anteriores, que foram péssimas e que colocaram o São Paulo nesse atoeiro. E sim, o Casares agora contribuiu porque ele optou por ganhar títulos, conseguiu um ou outro, mas vai sair com um rombo gigantesco. São Paulo próximo, se não, a gente não tem essa informação ainda, mas bem próximo da dívida de 1 bilhão, a não ser, como eu disse no vídeo de ontem, consiga vender jogadores no final do ano, antes do fim, né, de dezembro, ali, antes de 31 de dezembro, consiga dar uma diminuída. Veremos. A gente sabe que o Rodrigo Nestor aí tem interesse forte do Bahia, que pode dar 7 milhões de euros. A gente sabe também que havia há um tempo atrás interesse do Newcastle com o Igor Gomes. Galo tem um bom mercado na Argentina. Tem jogadores aí que estão sendo especulados, né? Veremos. A nível de obtenção de compra de jogador, acho muito improvável. São Paulo parece que fez uma oferta aqui próxima da casa de R$1 milhão ao Wendel. E vamos ver se o jogador vai aceitar ou não. É 0,800, porque o Porto quer se livrar do jogador. E viria certamente para vestir a camisa 6 de São Paulo. Ele que vai tentar ir voltar para o Brasil para tentar recuperar a vaga na seleção brasileira. Bom nome, ainda até porque a gente não tem ninguém, né?
Na direita é outro caso. A FIA já colocou que vai continuar em 2025, pretende pelo menos até o final do Paulistão. Igor Vinícius é aquela coisa, né? 8,80, tá mais para 8 no momento. E, bem, São Paulo correndo atrás. O Casares deixou claro que tem o objetivo de ser um lateral direito e um esquerdo. E o meia tão sonhado pelo Casares, que já fez o próprio Sim falou a grande burrada da gestão dele, que foi trazer o Rames Rodrigues. Então vamos ficar de olho aí, mas assim, é um futuro preocupante para o torcedor, né? Porque você vai ver os adversários investindo aos montes, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético e tudo mais, e o São Paulo com contenção de gastos. Se conseguir se segurar em 2025, principalmente nesses primeiros 6 meses, né? É possível que as coisas melhorem rapidamente e o São Paulo possa ser um pouquinho mais competitivo, mas como o Casares mesmo disse, é um plano a longo prazo, até 2030, até o ano centenário, para você poder meio que liquidar grande parte dessas dívidas, né? Marcelo, você pega 240, vai conseguir liquidar quase um bilhão, é por causa dos juros, né? São Paulo mata os juros mensais aí, que são absurdos, abusivos, consegue ter uma boa margem de respiro, e aí cabe a uma gestão competente reequilibrar as contas de São Paulo. Mas também lembrando que quando você entra sob a supervisão desse grupo, né, esse fundo de investimento, o São Paulo aí tem as práticas de governança que terão que ser adotadas, e vai ter também uma empresa ali de olho fazendo acompanhamento, auxiliando, tipo uma auditoria do dia a dia do São Paulo Futebol Clube. Veremos, só acredito vendo que isso vai dar certo, né? Fica um pé e 4,5 dedinhos do outro para trás, né? Meio ressabiado. Mas vamos torcer que as coisas deem certo. E como o Marcinho falou, para tentar igualar, o São Paulo tem que ser no mínimo igual ao Palmeiras a nível de governança. Isso eu concordo. Entendeu? Corinthians e Flamengo é uma outra história. É diferente, mas mesmo assim o Corinthians tem que fazer um trabalho 10 vezes pior que o São Paulo. Eles não estão afim, querem gastar mesmo. O Flamengo se organizou, tá sempre aí nas paradas, foi campeão da Copa do Brasil, então, e vai vir muito forte, principalmente quando vier com o seu estádio, né? Então é isso, gente, mais ou menos o resumo, que a gente vai ter que torcer e torcer muito pro São Paulo de 2025, vai ter que ser um time com essa garra aí de 2024, se puder com um pouquinho mais de qualidade, e tá certo o Arnaldo. Para contratar 3 nomes, que sejam de alta qualidade. Não adianta trazer 6, 7 meia boca, porque o São Paulo já tem muitas opções de nota 6 no elenco. Já tem jogadores de nota 7, 8, 9, 10. É isso. Não precisa muito mais que isso. Com 3 muito bons jogadores, o São Paulo consegue ter um time bem competitivo pro ano que vem, com um elenco que roda, com um elenco que dá para trocar. E claro, vai ter que reduzir porque tá inchado. E também porque precisa de dinheiro. E se vierem propostas assim muito boas do exterior, não tem dúvida, o São Paulo vai vender. O São Paulo vai vender. O São Paulo precisa de grana, precisa melhorar seus números, precisa respirar. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe seu comentário, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu!